CDB pagando IPCA mais 7,5% ou CDB pagando IPCA mais 8%. Ou quem sabe uma LCI pagando IPCA mais 4,24%. Falando assim para você sobre essas taxas, até parecem que são investimentos de renda fixa que vão te trazer uma rentabilidade muito satisfatória, mas não é bem assim. E eu gravei o vídeo de hoje exatamente para te alertar sobre alguns investimentos de renda fixa que estão sendo oferecidos no mercado, como CDBs, LCIs e LCAs, com vencimentos de curto prazo, ou seja, de 1 e 2 anos, e com rentabilidades aparentemente atrativas, indexadas, isso é, atreladas ao IPCA. E eu quero te mostrar nesse vídeo porque para o curto prazo, ou seja, um horizonte temporal de investimento de 1 a 2 anos, investimentos de renda fixa atrelados ao IPCA, nesse momento em que a gente se encontra, não são boas escolhas. Bom, para quem não sabe, eu já falei algumas vezes aqui no canal, inclusive nesse vídeo que eu recomendo fortemente que você assista, vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final do vídeo. Existem basicamente 3 tipos de investimentos de renda fixa. Aqueles investimentos de renda fixa pré-fixados que rendem uma taxa fixa, como por exemplo, um CDB que rende 15% ao ano. A gente tem também os investimentos de renda fixa pós-fixados, que rendem ou a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que no momento que eu gravo esse vídeo está em 13,75% ao ano, ou então que rendem um percentual do CDI, como por exemplo uma LCA que rende 100% do CDI. Esse tipo de investimento se chama pós-fixado, justamente porque ele vai render a Selic ou o CDI que tiver em vigor durante o período em que seu dinheiro ficar aplicado. Para quem não sabe, o CDI é uma taxinha que anda praticamente junto com a taxa Selic, é praticamente muito próxima à Selic. E aí, investimentos pós-fixados que rendem a Selic ou um percentual do CDI sempre vão ter a sua rentabilidade vinculada a esses parâmetros de rendimentos. E é claro que se a Selic cair e, consequentemente, se o CDI cair, já que são taxas que sempre andam de mãos dadas, obviamente, a rentabilidade dos seus investimentos atrelados a esses indicadores, quando a Selic começa a cair, vão também sofrer uma queda. E por isso, então, que eles se chamam pós-fixados, porque eles têm a sua rentabilidade aí dependente de desdobramentos de eventos futuros com relação à Selic e ao CDI. E também, além dos investimentos pré-fixados, que são esses com a taxa fixa que não muda, e dos investimentos pós-fixados, que são esses que dependem do comportamento da Selic e do CDI, para você ter exatamente a certeza do quanto eles vão render, a gente tem também os investimentos chamados híbridos ou atrelados à inflação. Esse tipo de investimento vai ter uma rentabilidade composta, isso é, que vai render a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa. São chamados de híbridos, então, porque justamente eles têm uma partezinha pós-fixada que vai depender dos desdobramentos da inflação futura e uma parte pré-fixada. E como um clássico exemplo desse investimento, a gente pode, por exemplo, citar um CDB que rende IPCA mais 8% em termos anuais. E fazendo uma análise detalhada desse tipo de investimento, né, CDBs, LCIs e LCAs que rendem o IPCA mais uma taxa fixa, é muito importante você saber que esse tipo de investimento você só pode resgatar quando chegar ao seu vencimento, geralmente são ativos de renda fixa que vencem 1, 2 ou 3 anos, e que ele vai render não a inflação apurada no momento atual, nem a inflação do momento em que seu dinheiro for resgatado, mas sim o seu dinheiro vai render a inflação acumulada por todo o período em que seu dinheiro for ficar aplicado, mais a taxa fixa pré-determinada que você for contratar quando você for investir nesse tipo de aplicação. Nesse sentido, é muito importante você saber que o IPCA, que é um dos principais índices que medem a inflação aqui no nosso país, é medido pelo IBGE e divulgado todos os meses na primeira quinzena de cada mês. E aí, a soma de todos os IPCAs mensais apurados pelo IBGE resulta no IPCA anual, que muitas vezes aí é utilizado por vários analistas de mercado, vários bancos e instituições financeiras para fazer projeções com relação à inflação. E quando a gente fala então de investir em renda fixa atrelada ao IPCA para o curto prazo, o que você tem que ter em mente então é que esse tipo de investimento vai render a inflação acumulada pelo período que seu dinheiro vai ficar investido. Então, se você, por exemplo, for investir num CDB atrelado ao IPCA que vence em um ano, o seu dinheiro vai render aquela taxa fixa contratada mais o IPCA acumulado dos próximos 12 meses. E justamente por essa forma de rentabilidade dos CDBs, LCIs e LCAs híbridos, né, que rendem o IPCA mais uma taxa fixa, é que você precisa ter em mente que, para o curto prazo, só vale a pena você investir nesse tipo de ativo se a gente tiver expectativas claras de que a inflação para os próximos 12 meses ou talvez 24 meses, né, fique em um patamar elevado. Porque, caso contrário, vale a pena você olhar com mais atenção
né, a renda fixa pré-fixada ou a renda fixa atrelada à Selic ou ao CDI. E é exatamente o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Trouxe aqui para vocês o CDB do Banco BMG, que está sendo oferecido dentro da plataforma de renda fixa do Banco Inter, com vencimento em 15 de julho de 2024, ou seja, daqui a praticamente um ano, e com rentabilidade de IPCA mais 7,5%. Além disso, eu trouxe também um outro CDB que está sendo negociado na plataforma do Banco Inter, de emissão do Banco da Ecoval, que tem vencimento em 3 de junho de 2024 e rentabilidade de IPCA mais 8%. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês esses ativos e muita gente pode estar falando, nossa, Sofia, mas são taxas excelentes, né? IPCA mais 8% com vencimento em um ano. Mas o que eu quero te mostrar é que não é bem assim. Para quem não sabe, a gente está com uma taxa Selic muito elevada, uma taxa Selic que está em 13,75% ao ano. Se vocês, inclusive, olharem esse gráfico aqui do nosso histórico de taxa Selic nos últimos anos, a gente está num pico de taxa de juros, uma taxa de juros historicamente muito elevada, e a taxa Selic ela tem uma função primordial na nossa economia. Ela aumenta, né? Ela é revista e ela é conduzida a cada 45 dias pelo Copom, nosso Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central, e ela tem justamente o poder o quê? De desacelerar a economia e, consequentemente, controlar a inflação. Isso porque uma taxa Selic, um patamar tão elevado como a gente tem hoje, ela automaticamente, de tabela, pessoal, ela encarece todos os empréstimos e financiamentos que são praticados no Brasil, justamente porque ela é a nossa taxa básica de juros da economia. É a menor taxa possível de ser praticada de uma forma geral, sem falar em créditos subsidiados, obviamente, mas ela é a taxa mínima de juros que é praticada na economia para linhas de crédito tradicional. E aí, se a gente tem uma Selic tão elevada, em quase 14% ao ano, isso faz com que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros e que, consequentemente, as pessoas pensem duas vezes antes de consumir, antes de endividar, antes de comprar um imóvel, financiar um carro, né? Isso acontece tanto com pessoas físicas quanto jurídicas. E se as pessoas pensam duas vezes antes de consumir e se endividar, a economia gira de uma forma muito mais lenta. Empresas crescem muito menos, vendem muito menos, menos empregos são gerados. E se a gente tem então uma desaceleração da economia, isso facilita com que os preços parem de subir de forma sistemática, que é justamente o que a gente conhece como inflação. Então, essa Selic muito elevada e que já está num patamar como esse, desde o segundo semestre de 2022, tem o poder de controlar a inflação. Até por isso, inclusive, que a nossa inflação acumulada dos últimos 12 meses, apurada pelo IBGE, está em 4,18%, dentro da meta de tolerância máxima do Banco Central de 5% em termos anuais. E uma inflação como essa baixa, né, contrastando com uma inflação alta que a gente conviveu ao longo de 2021 e 2022, sem sombra de dúvida, é reflexo de uma Selic, né, em patamares historicamente muito elevados, em 13,75% ao ano. E uma Selic como essa, né, que pelo menos até o segundo semestre, pelo menos até agosto, vai se manter em 13,75%, inclusive essa é a precificação que todo o mercado financeiro faz, né, de que a Selic só começa a cair a partir do segundo semestre, faz com que as expectativas para a inflação, tanto para o final de 2023 quanto para o início de 2024, sejam as mais baixas possíveis. Se vocês acompanharem comigo o Boletim Focus, né, que mostra as expectativas com relação ao mercado, né, de uma série de indicadores financeiros, a gente pode perceber que as expectativas com relação ao IPCA, ou seja, a nossa inflação, para o final de 2023 é de que a gente finalize o ano com um IPCA acumulado de 5,71%. E percebam que essas expectativas, elas só vêm sendo revisadas e caindo semana a semana. Se a gente olhar 4 semanas atrás, essa expectativa de IPCA para o final de 2023 era de 6,05 e há uma semana foi de 5,8, finalizando agora em 5,71. E para 2024, as expectativas são menores ainda. A gente pode ver que as expectativas são de que no acumulado de 2024 a gente tenha uma inflação que vai ali girar em torno de 4%. E uma situação como essa, pessoal, reflexo de uma Selic muito elevada, que a gente tem perspectivas de inflação baixa para os próximos meses e para 2024. Se você, por exemplo, investe nesse CDB que eu trouxe aqui, de IPCA mais 8% de emissão do Ecoval, a gente pode perceber que se a gente fizer uma média aí entre o IPCA esperado para esse ano, né, de quase 6%, uma média do IPCA esperado para o ano que vem de 4%, se a gente colocar uma média aí que de nos próximos 12 meses, né, metade de 2023 e primeiro semestre de 2024, a gente vai ter uma inflação ali que vai ficar beirando a casa dos 4,5%. Se você investe em um CDB como esse, que rende IPCA mais 8%, você vai ter uma rentabilidade nominal,
né, de aproximadamente 12,5%, 12,8%. Ao passo que você consegue investir em CDBs pré-fixados, né, hoje com taxas bem maiores que essa, a gente tem CDBs que rendem até 15% pré-fixados de bons emissores, como é o caso do Banco da Ecoval. E você também pode investir em CDBs, LCIs ou LCAs, que rendem um percentual do CDI. Hoje a gente consegue tranquilamente também investir em LCIs, LCAs, que rendem 100% do CDI. E ainda que a nossa taxa Selic comece a cair, hoje ela ainda se encontra em um patamar muito elevado de 13,75% ao ano, o que faz com que o CDI esteja negociado a 13,65% ao ano. E se a gente for olhar o Boletim Focus, as expectativas são de que a Selic comece a cair, mas que ela termine o ano num patamar acima de 12%. Ou seja, a gente para o curto prazo, né, para os próximos 12 meses, a gente vai ter ainda investimentos atrelados ao CDI rendendo muito bem e vai ter investimentos pré-fixados rendendo melhor ainda, né, com taxas, como eu trouxe para vocês aqui, de 15%. E aí você deixar de investir para o curto prazo, né, em um CDB, uma LCI, uma LCA que rende um percentual do CDI ou que seja pré-fixada, para investir em um CDB, uma LCI, uma LCA que rende inflação mais uma taxa, sem sombra de dúvidas, a renda fixa, né, trazida por CDBs, LCIs e LCAs atrelados ao IPCA, vão te trazer uma rentabilidade inferior do que se você optasse por uma renda fixa pré-fixada ou pós-fixada, né, atrelada à Selic e ao CDI. E é justamente por causa dessa perspectiva de inflação muito baixinha agora no final de 2023 e ao longo de 2024, pessoal, é que investimentos de renda fixa atrelados ao IPCA para o curtíssimo prazo, ou seja, para 1 e até 2 anos, não fazem tanto sentido assim, porque o IPCA futuro muito provavelmente vai vir aí em patamares bem baixos aí dentro da meta do Banco Central. É claro que essa análise que eu tô trazendo aqui para vocês, pessoal, são para esses CDBs de curto prazo que estão sendo oferecidos aí no mercado. E quando a gente fala de longo prazo, investir por 5 anos ou mais, ou investir para fins de marcação mercado, como é o caso dos títulos do Tesouro Direto e IPCA, aí a coisa muda de figura, sem sombra de dúvida, renda fixa atrelada ao IPCA vai ser uma ótima alternativa. Mas para o curto prazo, ou seja, para um horizonte de 1 ano, não vale a pena, porque o IPCA, ele promete aí, são as nossas expectativas de que ele vai vir bem baixinho ao longo dos próximos meses, reflexo de uma Selic tão elevada aí, que se mantém em um patamar de quase 14%, desde o segundo semestre de 2022 e que provavelmente vai se manter assim, pelo menos até agosto de 2023. Espero aí que vocês tenham entendido essa dica. Vou deixar aqui ao final um vídeo que eu fortemente recomendo que você assista, né, dos 3 investimentos que todo investidor de renda fixa tem que ter. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.